Olá, como vai? Se você não me conhece, eu sou Karen Barbosa, eu sou nutricionista. Seja bem-vindo a esse espaço que foi criado para que a gente pudesse falar um pouco mais sobre saúde e bem-estar. No vídeo de hoje eu quero falar sobre o consumo de polivitamínicos e outras substâncias. É lógico que a gente sabe que muitas vezes acaba sendo necessário que a gente faça a reposição de alguma vitamina, algum mineral ou, de repente, alguma outra substância que possa ajudar o nosso corpo a funcionar melhor, combater um determinado sintoma. Mas a gente tem o hábito de fazer uma automedicação que é muito corriqueiro, né? É cultural. A gente gosta disso, de se automedicar. E muitas vezes a dificuldade no acesso ao profissional de saúde, dificuldade de acesso a exames, faz com que a pessoa ela realmente tenha necessidade de enveredar por esse caminho da automedicação. E os medicamentos tidos como naturais, né, os fitoterápicos, as plantas medicinais, as vitaminas, a cápsula que contém as vitaminas e os minerais contidos, acabam sendo uma estratégia utilizada, muito utilizada no nosso dia a dia, seja pela falta do tempo, seja pela falta de acesso, seja ele financeiro, por distância, enfim, por diversos motivos. Mas eu queria alertar que nem sempre e nem todo mundo vai precisar tomar ou fazer reposição de vitaminas. Em geral, se você for uma pessoa saudável, que tem, você tem todas as suas funções fisiológicas preservadas e você tem uma alimentação variada, você provavelmente não vai precisar fazer nenhuma reposição de vitaminas ou de minerais, né? Mas eu não quero deixar isso daqui também tão à toa, não é só isso. A gente sabe que existem condições em que são necessárias e que há condições em que a gente vai ter que utilizar. Então, por exemplo, pessoas idosas que têm um pouco mais de dificuldade, a acidez do estômago já não é a mesma, as velocidades do intestino também não são as mesmas. Então, são pessoas que podem ter deficiência nutricional por conta do próprio processo de envelhecimento. Há uma outra classe de pessoas, né, ou outros grupos que vão precisar. A gente vai ter aí, então, as gestantes ou mulheres que estão tentando uma gestação, que precisam se programar, estão aí fazendo, né, a programação metabólica, estão fazendo programação fetal, estão se preparando para gerar uma nova vida. E elas, de fato, vão precisar de um aporte nutricional maior. Temos ainda outro grupo, que é o grupo de crianças que muitas vezes não estão se alimentando corretamente. Os pais enfrentam aí um desafio grande para que essas crianças elas tenham uma qualidade alimentar melhor, mas às vezes essa intenção acaba sendo frustrada e os pais ficam numa grande preocupação, procuram os profissionais de saúde ou não, e muitas vezes realmente a gente precisa utilizar algumas vitaminas e alguns minerais. Pessoas que têm problemas de doenças autoimunes, pessoas que fazem tratamento para doenças estomacais, que tomam alguma medicação, como as medicações que são inibidoras da bomba de prótons, que vão prejudicar a absorção também de algumas vitaminas. Pessoas que têm problemas intestinais, doenças inflamatórias intestinais. Então vocês veem que o grupo, ele na verdade, ele é grande, né? A gente acaba encontrando várias pessoas com essas características que eu comentei aqui, né? E que muito provavelmente vão precisar de uma suplementação de vitaminas e minerais, mas não precisa ser aquele complexo que a gente compra, sabe? Com todas as vitaminas e todos os minerais. Eu quero deixar bem claro que algumas vitaminas ou alguns minerais, quando elas estão em excesso, elas são tóxicas. Então, não é tomar vitaminas não é como se eu tivesse comprando uma pólice de seguros e essa pólice de seguros fosse nutricional para me dar saúde, sabe? Então, não é um estoque. Eu não estou fazendo reserva, não é assim. Quanto mais eu tiver, menos doente eu vou ficar, né? O nosso corpo ele precisa de equilíbrio, então nem de mais e nem de menos. A gente precisa ter ali, estar dentro de uma faixa
que o meu corpo entenda que está tudo ok. Como é que eu sei que é assim? De fato, eu preciso procurar um profissional de saúde. O ideal é que a gente faça exames para investigar como andam as dosagens dessas vitaminas e desses minerais, né, para que a gente possa, com segurança, passar, né, uma suplementação de uma vitamina, de um mineral que você esteja precisando. Por exemplo, o ferro, ele é extremamente necessário, né? Ele faz parte de muitas funções do nosso corpo, mas em excesso ele é tóxico. E, inclusive, ele é muito ruim para quem tem problemas de coração, por exemplo, se eu tiver um excesso de ferro. Então, o nosso corpo ele cria mecanismos de defesa e muitas vezes esses mecanismos de defesa contra essas coisas, contra o excesso de alguma coisa, muitas vezes é um processo inflamatório. Então a gente está aqui o tempo todo batendo nessa tecla da inflamação. Eu queria deixar muito claro para vocês, para terem cuidado com isso, né? É muito bom a gente saber que está se protegendo. Mas se você tem uma alimentação variada, se você come os alimentos que são recomendados para você, para sua faixa etária, para sua condição, respeitando a sua cultura, enfim, tudo isso, sobretudo tendo uma grande quantidade de vegetais frescos, você vai conseguir ter um aporte de vitaminas e de minerais muito bacana, né? Então, muito provavelmente não vai precisar. Quantos e quantos pacientes eu pego aqui e a gente vai analisar e o paciente praticamente não tem deficiência. Uma coisa que se repete bastante em consultório que eu venho observando é a deficiência de vitamina B12, deficiência de vitamina D. Alguns pacientes têm deficiência de ferro e a gente analisa isso pela dosagem de ferro, mas também pelos estoques de ferro, que é a ferritina. Então esses exames assim são os que eu observo que eles são bem recorrentes em relação às suas deficiências. Em todo caso, eu não posso dizer que isso é uma regra para você, por isso você precisa ir a um profissional de saúde para avaliar, tá? Avaliar o seu caso, inclusive porque muitas vezes a gente pode até tratar o paciente tratar um sintoma a partir da suplementação de um nutriente, mas eu acho que é importante que a gente saiba se ele realmente está deficiente ou não. Então, eu fico por aqui, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se foi interessante para você e para mais alguém, compartilha e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!